A morte do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, chocou o Brasil e o mundo. Um acidente doméstico nos Estados Unidos acabou com uma trajetória maiúscula na TV brasileira. Gugu tinha 60 anos. O apresentador estava internado desde a quarta-feira em um hospital da cidade de Orlando, depois de sofrer uma queda em casa e bater a cabeça. Ao contrário do que muitos pensam, acidentes como o dele acontecem diariamente. Muitos são totalmente evitáveis. Outros é preciso atenção redobrada. Os casos que você vai ver agora já foram exibidos aqui no Documento Verdade. Quais foram os medos que passaram pela sua cabeça? Nossa, de perdê-lo. E saber que ele tinha tanta coisa para viver e para fazer ainda, né? Porque ela ficou com a respiração, ela ficou com falta de ar, ela não conseguia respirar. Ela ficou roxinha, ela não chegou a desmaiar, mas ela ficou roxinha ainda. As crianças acabam pegando esses enfeites, colocam na boca e num piscar de olho acabam engolindo. Todas as possíveis causas de mortalidade infantil hoje no Brasil, né, segundo o Ministério da Saúde, a gente vê que os acidentes já são a principal causa de mortalidade de 1 a 14 anos. Aí, pus sabonete aqui, fui pôr a mão aqui para fechar. Eu virei aqui, o pé foi. Meu filho, para os 2 filhos. Ele daqui da mesa, ela vai sair só para o sofá. Ela não vai andar mais, de jeito nenhum. Olá, nossa casa é um refúgio, mas também está cercada de perigos. Um chão molhado, vazamento de gás, uma tomada exposta, uma panela quente, um produto químico fora do lugar. São muitos os objetos e situações que podem colocar em risco aqueles que amamos, por maior o cuidado que alguém possa ter. E alguns acidentes são tão graves que podem até levar à morte. Por isso é preciso redobrar a atenção. O Documento Verdade de hoje mostra os maiores problemas do lar, que muitas vezes estão quase imperceptíveis e bem aí do seu lado. Bom, eu tenho 10 pontos na cabeça, eu já me afoguei e já me enforquei. Acabei queimando minha barriga. Teve outra vez que eu queimei minha perna, mas só que eu até hoje não aprendi a lição direito. Cortei, levei ponto, fui parar no hospital. Eu tinha 4 anos, eu bati na quina da parede e abri a testa. Queimadura com água fervente aos 3 anos de idade. Fratura exposta aos 10 ao cair de uma árvore no quintal da casa. Eu teria pelo menos mais 8 marcas dessas para mostrar entre os 2 e os 12 anos de idade. Acidentes domésticos acontecem e as principais vítimas são crianças e idosos. Natan já sofreu algum tipo de acidente doméstico? Não, graças a Deus. Queda, um arranhão, aquela coisa assim? Não, em casa. Às vezes, assim, brincando, às vezes ele joga bola, mas... Ah, ele tá mostrando aqui, tá te desmentindo. Deixa eu ver, Natan, chega aqui. Deixa eu te ajudar. O que foi isso? Eu fui pisar na cama e eu escorreguei. Não foi por falta de cuidados da mãe que o pequeno Natan, de 6 anos, se acidentou em casa. Produtos de limpeza, essas coisas eu sempre deixo guardado. Objetos que sejam cortantes, tento evitar tapetes, essas coisas em casa. No período de férias, o risco de acidentes domésticos aumenta. A família do pequeno André que o diga. O André aqui tem 10 anos e está estudando o 5º ano. A família costuma dizer que ele faz 2 aniversários. Ele nasceu em setembro, mas é o seguinte, no dia 16 de fevereiro de 2015, ele estava brincando aqui na sala de ser o Homem-Aranha. O irmão Pedro estava assistindo televisão. Aí o nosso querido André enrolou esse puxador aqui no pescoço e acabou perdendo o equilíbrio, caiu e esse puxador acabou enforcando o menino. O irmão ficou desesperado, saiu gritando, chamou a família. Ela prefere esquecer, mas quem vai contar pra gente um pouco dessa história é a mãe dele, a professora Adriane Mendes. O irmão chamou o pai, que pela cena percebeu a gravidade da situação. Fui, peguei ele pelo colo, soltei a corda e pus ele no sofá, deitado, né?
E aí eu chamei a Dri para ela ligar para o SAMU, para alguma coisa, né? Para ter um socorro, um auxílio, né? Chegou um SAMU, chegou o Corpo de Bombeiros, fizeram os primeiros exames no André e aí eles nos acalmaram um pouco, dizendo que o batimento cardíaco dele estava normal, a oxigenação normal, mas que eles precisavam encaminhar o André até um hospital. André só acordou no dia seguinte. Foram 4 dias de internação. As incertezas tomaram conta da mãe. Quais foram os medos que passaram pela sua cabeça? Nossa, de perdê-lo. E saber que ele tinha tanta coisa para viver e para fazer ainda, né? A sensação de impotência, né? A gente tinha a sensação de impotência. Ana Beatriz também deu um susto em todo mundo na casa dela. Ela tem 4 anos e nasceu com síndrome de Charge, uma doença genética que afeta a audição, a visão, causa atraso motor. No dia 23 de junho, ela engoliu um enfeite da roupa. Quando a mãe percebeu, a filha já estava engasgada. Na hora, Ana Paula não sabia o que a criança tinha ingerido. Ana Beatriz não reagia às tentativas de retirada do corpo estranho. Foi quando a mãe entrou em desespero. O que veio na minha cabeça foi só sair correndo e gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, né, para alguém que pudesse me ajudar. Quem que te ajudou? Uns policiais que estavam na frente do prédio. Ana guarda num frasco o pequeno enfeite. E tem também a radiografia dos pulmões, que constatou o corpo estranho. Foi preciso uma cirurgia com anestesia geral e 5 dias de internação. O susto passou. Ficou a lição de que todo cuidado é pouco e é preciso ficar atenta o tempo todo ao que a menina está fazendo. A lembrança não vai sair da cabeça tão cedo, nem o medo. De perder a minha filha, né? Porque ela ficou com a respiração, ela ficou com falta de ar, ela não conseguia respirar. Ela ficou roxinha, ela não chegou a desmaiar, mas ela ficou roxinha ainda. Eles colocam enfeites na roupa, enfeites no cabelo, então acaba tendo muito, as crianças acabam pegando esses enfeites, colocam na boca e num piscar de olho acabam engolindo. Moedas, é muito frequente a ingestão de moedas. Outras coisas que eles costumam, clipes e assim, fora medicamentos, outros medicamentos, às vezes deixa lá medicamento de uso controlado, ou mesmo até uma Novalgina, um Tilenol, que usa diariamente para quadro de febre, eles acabam, se deixar, as crianças às vezes acabam pegando e tomando uma quantidade maior, né? Agora, sobre os casos aqui do hospital, o que é mais comum quando o assunto é acidente doméstico? De acidentes domésticos, nós temos um grande número, a nossa maior porcentagem é de quedas, né? Temos um número, na nossa estatística, nós tivemos 51 pacientes atendidos com quadro de queda. Então, em relação a acidentes domésticos, a maioria dos casos tem sido mesmo queda. Queda da cama, queda do sofá, às vezes está correndo na sala, acaba tropeçando no tapete, acaba caindo. Se tomar muito cuidado, assim, mesa, acaba batendo no canto da mesa, então acaba fazendo aqueles ferimentos corto-contusos na cabeça, né? Queda de escada, né? Às vezes, se num descuido, eles acabam caindo em escada. Qualquer degrau, assim, na casa, eles podem estar tropeçando, né? Quedas mais graves, assim, quedas de laje, né? Isso também ocorre, né? Os casos de acidentes domésticos na infância são mais comuns do que muita gente imagina. É difícil uma família que não tenha uma história para contar. Umas deixaram apenas pequenas marcas, em forma de cicatrizes que mal podem ser percebidas. Mas existem casos em que as marcas ficam no corpo para toda a vida. E as lembranças viram traumas, principalmente as queimaduras. Maria Eduarda e Vinícius carregam essas marcas. Nós sofremos um acidente de carro. Maria Eduarda foi arremessada para fora do carro. Ela ficou embaixo do carro, bem no escapamento, e queimou a face, o tronco, o lado direito do corpo ela queimou.
tarde de domingo, eu estava fazendo o almoço, o Vinícius no andador, na cozinha, o cabo da panela quebrou e a água, quando a panela bateu no chão, voltou no braço dele, queimando o braço, a barriga e a perna. Vinícius e Maria Eduarda fazem terapia de grupo com outras crianças que tiveram queimaduras. Elas participam de um acampamento anual promovido por uma ONG dos Estados Unidos que atua em Israel, na Índia e agora no Brasil. O nosso trabalho é juntar essas crianças que tiveram essa mesma experiência e mostrar que junto eles são mais fortes. Então, que realmente eles possam. Alguns vão ter a experiência e vão ver crianças que tiveram mais sequelas que eles e outros vão ver que tem menos, mas o principal é o amor. Nas férias, quando muitos meninos e meninas ficam mais tempo em casa, os acidentes domésticos aumentam. Essa turma aí faz parte da ONG Criança Segura. Uma das conquistas do pessoal da organização é a obrigatoriedade das cadeirinhas nos carros, que hoje é lei. E é através de campanhas de conscientização, inclusive nas redes sociais, que eles procuram convencer os pais e pessoas que cuidam das crianças que a maioria dos acidentes pode ser evitada. O Criança Segura tem até um curso para os pais de prevenção de acidentes domésticos. Gabriela é a gerente executiva da ONG e faz um alerta. Quando a gente olha todas as possíveis causas de mortalidade infantil hoje no Brasil, né, segundo o Ministério da Saúde, a gente vê que os acidentes já são a principal causa de mortalidade de 1 a 14 anos. E aí, quando eu falo acidentes, eu estou dizendo sobre quedas, queimaduras, afogamentos e também o trânsito, que não é necessariamente um acidente doméstico, né? Então, esses dois tipos de acidentes juntos são a principal causa de mortalidade. E a gente sabe que os domésticos aí são quase metade desses casos. Dica de ouro que a gente dá, que serve para quase todos os casos, quase todos os tipos de acidente, é a supervisão ativa e constante de um adulto, né? Isso é decisivo, principalmente quando a gente está falando de uma criança pequena, né? É a supervisão que vai garantir que aquela criança não tenha acesso a um grande risco. E aí, quando a gente diz supervisão, é importante esclarecer aos pais que não é aquela supervisão que a gente fica em cima da criança o tempo inteiro falando não faz isso, não faz aquilo, não sobe aí. Mas é a supervisão que, assim, idealmente a gente já tem a casa aí preparada para a criança e fica ali de olho, de longe, só para ver se não vai acontecer algo grave, né? Encontramos 3 famílias que levam esses cuidados a sério. Uma de São Paulo, outra de Aracaju e uma outra de Belém do Pará. Como nós somos professores, os horários nossos eram diferentes. A linha de trabalho eu cuidava, eu era o babá. Depois inverti, ela estava em casa e eu ia lecionar. Então nós tivemos essa sorte da nossa profissão ter essa flexibilidade de horário. A gente sempre tem cuidados com objetos como faca, agulha, tesouras, também as gavetas, né, portas, sempre a gente está mantendo o controle para que eles não se aproximem, né, panelas quentes e objetos assim desse tipo. As crianças nunca podem ficar sozinhas, né? Elas têm que estar sob a supervisão de um adulto. Não podem deixar só porque elas já realmente aprontam, são assim, imprevisíveis. Então, a necessidade sempre de ter um adulto supervisionando as crianças. Quedas, queimaduras, correria e dor de cabeça para a família toda. Isso não é exclusividade das crianças. É preciso ter muito cuidado com os mais velhos. A Vila dos Remédios é um dos bairros mais antigos de Osasco. Inclusive aqui, a vila é até mais antiga que a cidade, porque aqui já foi São Paulo. O Lourenço Pascoal, que é aposentado, é nascido e criado aqui. Lourenço, por que chama-se Vila dos Remédios? Chama de Vila dos Remédios porque tinha muitas chácaras aqui, então e tinha muitas ervas medicinais. Aí o pessoal de São Paulo, principalmente da Lapa, Vila Leopoldina, Hamburguesa, São Paulo, Pinheiros e tal, eles vinham aqui pegar erva medicinais para poder fazer um chá ou coisa parecida. Quer dizer, eu vou lá naquela vila onde tem os remédios, lá virou Vila dos Remédios. Agora, você como morador antigo aqui deve saber de algum caso de idoso, pessoa idosa, que tenha sofrido algum acidente doméstico? Sim, nessa rua mesmo que tem 2 pessoas. Tem o seu Pedro no final da rua e tem aqui a dona Joana,
que mora aqui. Mora aqui nessa casa, é? É. É a dona Joana que está ali? É a dona Joana que está ali. A dona Joana ali. Tudo bem, dona Joana? Bom dia. Bom dia. A bengala é uma das companhias da dona Joana. Na casa, barra de apoio no banheiro e até um andador, que ela usa para ter mais apoio no chão liso. O quarto era no andar superior, mas ela transformou a sala em quarto para não ter que subir por esses degraus. Ela caiu da escada, quebrou a perna e passou por uma cirurgia. Estou começando a andar agora. Faz 3 anos. Eu caí. O médico falou o que para a senhora? É verdade que ele falou que a senhora não ia voltar a andar? Não, falou para meu filho, para os 2 filhos. Ele daqui da mesa, ela vai sair só para o sofá. Ela não vai andar mais. De jeito nenhum. Dona Joana contrariou as previsões dos médicos e mesmo com a ajuda de um andador ou de uma bengala, ela voltou a andar. Vamos agora a outro endereço indicado pelo morador. Vamos conversar com o seu Pedro Barbosa, caminhoneiro aposentado, 83 anos. Bom Pedro, dia. bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor tá? Tô bem. E a saúde? Tá boa, quase boa. Quase boa. Quase. Vamos entrar Falta então. um pouquinho. Vamos entrar, faz favor. Dá licença. Seu Pedro anda pela casa e mostra o lugar onde ele sofreu uma queda. Quer dizer que foi aqui, né? Foi aqui, nesse banheiro aqui. Nesse banheiro? É. O senhor estava lá, né? Estava vindo de lá? Lá dentro. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar lá dentro. Mas olha aqui, eu tô vendo uma coisa aqui meio arriscada, hein, seu Pedro? Olha só o tapete. E esse tapete aqui, seu Pedro? Esse tapete aqui é perigoso, hein? Eu já levei escorregão no tapete, só que... E o que esse tapete está fazendo aí? Mas ela não obedece às Cida. normas. Olha aqui, ó. Aqui, eu tomei banho aqui, papá, né? Certo. Tomei banho, aí pus sabonete aqui, fui pôr a mão aqui para fechar. Eu virei aqui, o pé foi com o chinelo. Ele foi de uma tal maneira para lá, que ele virou a sola dele em cima do pé. Eu caí aqui, beirando com a cabeça para lá e trincou aqui. Agora o senhor me falou que na casa da sua sogra o senhor instalou umas barras de proteção. Instalei. E aqui? Aqui ainda não, mas vou instalar agora porque eu posso cair a segunda vez. E tem ela também. As lembranças do acidente estão nas radiografias e as dores que ainda incomodam. Dona Cida, mulher do seu Pedro, também já sofreu uma queda. Eu estava com uma caixa cheia de PET vazia na mão e para levar, porque estava leve, né? E eu tropecei na ponta da escada e fui com tudo lá no chão. E a caixa de PET me protegeu para mim não arrebentar meu nariz. Quer dizer, dizer, eu caí em cima dela. Foi a queda, foi o susto, mas graças a Deus não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não fiquei né? manchada nem nada. Que bom, né? Graças a Deus. Dessa vez escapou, né? Escapei. Mas o que a senhora aprendeu com esse Tirei episódio? a escada daqui e à noite eu fico de olho no chão. Que beleza. Porque não é fácil pela idade, não dá não. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Dr. Alexandre Stivanin é integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho e de Ortopedia e Traumatologia. Cerca de 40% a 50% dos pacientes dele são idosos. A maior preocupação deles são as fraturas, principalmente dos quadris. Por causa do tempo que o idoso fica acamado, o risco de perda de capacidade respiratória e outras funções importantes aumenta. O idoso, primeiro, não tem uma qualidade óssea importante em muitos casos. Outra coisa, o idoso ele acaba perdendo uma parte da mobilidade articular. Isso acaba gerando complicações, principalmente ao nível do tornozelo, onde ele não consegue fletir e estender o tornozelo de maneira adequada. Isso leva a chance de enroscar a ponta do pé durante a deambulação, durante a caminhada. Quer dizer, ele caminha arrastando mais? Ele caminha arrastando um pouco mais a ponta dos pés. Então isso é um perigo, principalmente para aqueles idosos que têm mania de usar chinelo e onde
as casas não adaptadas deixam um monte de tapetes. Pela diminuição da força de dorsiflexão do tornozelo, ele arrasta a ponta do pé e isso leva ele a levar uma queda frequente. E muitas vezes o idoso, quando tem uma queda, a chance de fratura é muito maior do que de um adolescente ou de uma outra faixa etária. Para conhecer ainda mais de perto o que se passa no corpo de uma pessoa em idade avançada, fomos até a Faculdade de Saúde Pública da USP, Universidade de São Paulo, que há 18 anos tem um projeto que estuda as condições de vida e saúde das pessoas idosas. Aqui funciona um simulador de velhice. A pesquisadora Águida Oliveira já está pronta. Ela mostra a dificuldade para pegar algo em cima de uma geladeira, para mexer no fogão, e também no banheiro de casa. Eu vou passar pela mesma experiência. A experiência está apenas começando. O primeiro obstáculo, sair do prédio. A dificuldade de se movimentar vem em companhia com a falta de visão periférica. Preciso encontrar apoio na parede, na bengala. Bom, aqui a gente tem mais uma dificuldade que é sentar, porque como a professora disse, eu já aprendi que o idoso ele se larga praticamente. Professora Ieda. E aí, Giovanni, como foi a experiência? Mal posso olhar para mim. A senhora, mas uma coisa assim interessante é que apesar de não ter 85 anos, a gente sente a mesma respiração ofegante de uma pessoa de 85 anos. Por conta das dificuldades. Por causa dessas dificuldades. Isso. Você tem que fazer muito mais esforço, né, para se adaptar às alterações do próprio envelhecimento e para conseguir executar as atividades do dia a dia. Né? Na verdade, para sentar, você sentiu que foi difícil. Muito. Coisa a que gente se larga, não sei. Você aterriza, na verdade. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer o exercício de levantar. Tá? E você viu que na hora que você foi descer a escada, você pôs primeiro a mão para achar o corrimão, para daí descer. Então, isso explica por que os idosos não gostam de escada rolante. Porque na hora que ele põe a mão na escada rolante, o corrimão vai. A escada puxa ele para cima. A escada puxa. A tendência dele é rolar a escada. Como foi a experiência? Conta para mim. Foi uma experiência interessantíssima para a gente compreender melhor as dificuldades que as pessoas mais idosas ou bem idosas têm para se locomover dentro de casa, né? E para entender também por que acontecem tantos acidentes envolvendo idosos. E que esses acidentes podem ser evitados.
Olhar com carinho o ambiente, a necessidade das pessoas, seja na infância ou na velhice, e identificar os riscos dentro de casa. 90% dos acidentes podem ser evitados. E isso depende de providências simples, de observar pequenos detalhes, como não deixar as crianças sem uma supervisão ou colocar uma proteção nos banheiros e tirar os tapetes do caminho dos idosos. Uma vida interrompida de maneira trágica causa sofrimento para toda a família. É tudo uma questão de dar valor à vida. É tudo uma questão de amor. Em um piscar de olhos, tudo pode acontecer. Um deslize ocorre com qualquer um. Mas saber o que fazer diante dos acidentes domésticos mais comuns pode não só diminuir a gravidade do acidente, mas salvar uma vida. Por isso, o Documento Verdade dá algumas dicas nas situações do dia a dia. Coloque a região queimada debaixo de água corrente para esfriar durante pelo menos 10 minutos. Isso reduz o inchaço. Quanto mais rápido e prolongado for o resfriamento, menor o impacto da lesão. Não use gelo, isso pode danificar ainda mais a pele. Não esfregue nenhum tipo de produto caseiro, como manteiga, nem fure as bolhas que formarem. Quando se trata de pessoas, de vítimas que sofreram queimaduras na residência, em virtude de derramamento de água quente, óleo, café, leite quente, que é muito comum com leite principalmente, tá? Quem está no local deve primeiro classificar essa queimadura. A classificação de queimadura ela é muito fácil de se fazer e sem a classificação fica difícil para dar um tratamento que tenha um objetivo de diminuir a dor, de parar a ação térmica no local provocado pelo óleo quente ou por outro produto quente, tá? Você olha o local da queimadura, se apresentar no local apenas vermelhidão e dor, tá? Aquela ardência, se trata de uma queimadura de primeiro grau, porque a queimadura de segundo grau, ela já vem acompanhado de bolhas. Chame ajuda médica ligando para o 192. Identifique a fonte do envenenamento. Em alguns rótulos de produtos existe também o antídoto para aquela substância. A embalagem, por legislação, ela tem que conter lá recomendações dos procedimentos que devem ser tomados no caso de ingestão ou em contato com os olhos. Uma questão que as pessoas normalmente procuram fazer é provocar vômito. E o vômito, ele causa mais danos ainda no processo, porque dentro da questão do vômito, a pessoa pode broncoaspirar e esse produto que tinha ido somente para o estômago passa a ir também para as vias respiratórias. Coloque a vítima em posição confortável. Faça pressão sobre o local com um pano limpo para estancar a hemorragia. Lave a região com soro fisiológico ou com água e sabão. Cubra o ferimento com um curativo esterilizado. Às vezes um corte profundo, ele não chega a sangrar tanto. E um corte superficial, dependendo do local, como a região do rosto, que é uma região muito irrigada, um corte pequeno vai causar uma impressão assim de, nossa, que horror. Porque por ser uma área muito irrigada, um pequeno corte na região da testa, do rosto, vai sair muito sangue por se tratar de uma área muito irrigada, né? Se a vítima, a criança, normalmente, quando ela se corta nessa região, ela costuma passar a mão no rosto para identificar a hemorragia, para detectar o tipo de lesão que ela sofreu. E nessa de passar a mão, ela acaba espalhando o sangue no rosto. Quando o adulto se depara com esse tipo de acidente, ele costuma entrar em pânico, colocar a vítima, a criança ou o adulto dentro de um carro e correr para o PS mais próximo. E chegando no PS, quando os profissionais de saúde limpam essa área, eles descobrem que foi um ferimento superficial. Quando se trata de tamponamento compressivo, o único local onde nós não vamos fazer esse tipo de tratamento para conter uma hemorragia, na cabeça. Jamais faça uma compressão em cima do ferimento com hemorragia no osso do crânio. Por quê? Quando o osso do crânio ele sofre esse impacto, tá?
quando ele sofre esse impacto, ele se fragmenta. Esse osso, ele já existe dessa forma, ele já trabalha dessa forma para absorver o impacto e proteger o quê? O cérebro do paciente. Então, ele vai se fragmentar quando sofre o impacto. E ele se fragmentando, se você fizer pressão direta em cima, você vai provocar o quê? A perfuração das meninges. Uma vez perfuradas, você vai permitir a contaminação do encéfalo. E contaminando o cérebro, as possibilidades de contaminação, de infecção, poderão levar o paciente à morte. Desligue o quadro geral de energia. Afaste a vítima da fonte elétrica utilizando objetos de madeira, plástico ou borracha. Deite a vítima para evitar quedas e fraturas após o choque elétrico. Coloque a pessoa numa posição confortável e aplique compressa fria na lesão com um saco de gelo. Se a pessoa cair de cabeça, apresentar sangramento, fraturar um osso ou tiver sintomas como vômitos, tonturas ou desmaio, chame uma ambulância imediatamente. Quando se trata de queda em ambiente doméstico ou em qualquer piso escorregadio, no shopping, por exemplo, jamais levante o paciente, mesmo que ele exija esse tipo de ajuda. É muito comum quando o idoso cai, ele se sente ridicularizado, ele se sente com vergonha e o que ele mais quer é ajuda para ficar em pé. E é com essa boa intenção de ajudar o idoso que às vezes provocamos um adicionamento de lesão que pode levar o idoso à morte ou uma invalidez permanente. A queda de um idoso, quando cai sentado principalmente, pode levar a uma compactação de coluna. Para ter certeza que o paciente tem esse tipo de lesão, peça para ele movimentar os pés para frente e para trás. Se ao fazer esses movimentos ele reclamar de dor na cintura pélvica, é indício de compactação de coluna. Então essa pessoa não deve ser colocada sentada, não deve ser transportada sem a devida imobilização com prancha, colar cervical e ser transportado numa viatura do sistema de emergência do 192 ou 193, que é o Corpo de Bombeiros. Uma vez que o idoso foi orientado e recebeu apoio psicológico e você deixou o idoso numa posição confortável, tá? E você deve examiná-lo da seguinte forma: peça para ele apertar a sua mão e ao apertar a sua mão, pergunte se ele sente dor aqui na cintura pélvica ou nas costas. Se ele disser que sente dor na cintura pélvica ou nas costas, é indício de uma lesão de coluna ou uma lesão na bacia. Quando a vítima for um jovem ou um adulto, faça compressão na região da boca do estômago. A sua mão mais forte você eleva na diagonal até o músculo diafragmático. Nesta posição, você vai espalmar com a outra mão e vai fazer a pressão para dentro e para cima ao mesmo tempo, para dentro e para cima. A obstrução ela é total antes de fazer a manobra de Heimlich. Se a obstrução for parcial, o paciente, mesmo engasgado parcialmente, ele consegue respirar. Se ele consegue respirar, você deve apoiar, dar apoio a ele psicológico, manter a calma e acionar o sistema de emergência. Acione o resgate, o SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros 193 e continue prestando apoio psicológico para o paciente que está parcialmente engasgado. Incentive ele a manter a calma e continuar respirando, mesmo com dificuldade, mas ele vai estar respirando. Isso é muito importante. Então lembre-se, jamais faça a compressão, jamais faça o atendimento se a obstrução for parcial. E se for total, entre com essas manobras de Heimlich. Pare o sangramento utilizando uma compressa ou pano limpo e fazendo ligeira compressão sobre o local durante alguns minutos. Lave a região da mordida com água e sabão. Animais domésticos. A primeira regra é saber se o animal está vacinado. Isso aí é uma obrigação do proprietário dos animais, ter esse controle de vacinação, né? E o controle aí da profilaxia de raiva, principalmente. Os animais domésticos,
eles possuem aí bactérias na boca que podem causar, além da questão da doença da raiva, a infecção do local onde foi feita a mordedura. Terrenos baldios, acúmulos de lixo, isso provoca então um habitat e alimento para esses animais. Em alguns períodos, principalmente períodos agora pós-chuva e entrada do período de estiagem, é muito comum a presença de escorpiões e serpentes. Decorrente do quê? As chuvas aí arrastam restos de alimentos, isso aí se acumula em alguns locais e esses animais acabam vindo em busca dos animais que se alimentam dos restos de comida. Lave o local da picada com água e sabão. Mantenha o local da picada voltado para cima. São animais que têm um veneno neurotóxico, então ele pode atingir o sistema nervoso do paciente, principalmente crianças menores de 2 anos, ele é extremamente fatal. E para adultos, não chega à letalidade se essa pessoa não apresentar algum tipo de doença já pré-existente, como hipertensão, diabetes e problemas de ordem neurológica. Não corte, fure ou aperte o local. Beba bastante água. Evite fazer torniquete, sugar o veneno ou espremer o local da mordida. O torniquete ele é um mito, né? Quando realiza-se o torniquete, ele impede a circulação. Então você aumenta a concentração do veneno no único ponto, que torna a lesão muito mais agressiva. Entende-se hoje que a circulação do veneno ela acaba dissolvendo o veneno de uma forma que o corpo também consegue reagir contra ele. Quando a gente concentra, o corpo não tem como reagir. Alguns venenos, por exemplo, como da serpente da espécie de jararaca, que é a Botrops, ela tende a causar um dano de necrose, ou seja, ela causa a morte das células. E isso acaba comprometendo e às vezes até levando a um caso mais grave de amputação do membro por condição desse veneno. 90% dos acidentes domésticos podem ser evitados. A prevenção dos acidentes está ao alcance de nossas mãos. Você pode ajudar a preservar a vida de pessoas que ainda não sabem se cuidar sozinhas. Acesse primeirainfancia.org.br e faça o download do relatório completo. Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV. Até o próximo programa.